Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa playlist Ressaca da Bola, edição número 3, e bota ressaca nisso, hein? Porque nós vamos falar de muito assunto nesse vídeo aqui. Tem time sendo campeão, tem time sendo rebaixado, teve clássico aí com 5 expulsões, teve, enfim, uma cena lamentável e bota lamentável nisso no Rio Grande do Sul. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar um resumo do que foi aí o final de semana no futebol brasileiro. Apesar de ser data FIFA, que eu odeio, foi um final de semana aí bastante agitado e aconteceu muita coisa. Mas vamos falar então, começar pelo jogo da Copa Verde, pelos jogos da Copa Verde. Neste domingo aconteceram as partidas de ida das semifinais da Copa Verde e tivemos clássico. Tivemos aí Paysandu e Remo jogaram no Mangueirão, o Mangueirão aí que passou por uma grande reforma, não foi ainda, né, a inauguração oficial, a reinauguração oficial do Mangueirão, mas já foi o primeiro jogo depois da reforma, né? E como a transmissão dizia, era um evento teste, né? Para testar ali, para ver se estava tudo funcionando direitinho. E Paysandu e Remo aí fizeram um jogo interessante, mas abaixo do que eu esperava, né? Eu já vi jogos assim entre os rivais bem mais intenso, bem mais pegado, bem mais corrido. Esse jogo foi um tanto quanto morno, né? Não sei se estava muito calor, se era por conta aí da situação das equipes, mas foi um jogo assim mais calmo, apesar das 5 expulsões, né? E quem olha a súmula do jogo ou fica sabendo que houveram 5 expulsões, vai imaginar que foi um jogo violento, que foi um jogo assim brigado. E não foi, foi até que as expulsões foram expulsões assim basicamente em lances mesmo de falta, que o jogador já tinha cartão amarelo e acabou recebendo o segundo e foi expulso, né? Teve um lance lá que um jogador para cada lado acabou sendo expulso, mas no geral as expulsões foram em lances normais do jogo. O Paysandu começou ali os primeiros 5, 10 minutos tentando dar uma pressão no Remo, tentando fazer marcação alta, pressionar a saída de bola do Remo. O Remo aos poucos entrou no jogo e aí marcou o gol da vitória aos 26 minutos do primeiro tempo, em uma jogada de contra-ataque. O Paysandu tentou ali uma jogada ensaiada de escanteio, não deu muito certo. Houve o contra-ataque, o Pablo Roberto desceu em velocidade pelo meio e tocou para o Muriqui. O Muriqui aí que bateu na saída do goleiro e fez aí o único gol da partida. As expulsões que eu citei saíram no segundo tempo e foram assim bem próximas praticamente uma das outras. Aos 23 minutos o Genilson ele fez uma falta, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, daí o Paysandu ficou com um jogador a menos. 2 minutos depois foi a vez do Diego Tavares, numa jogada lá na lateral, ele acabou ali deixando o braço em cima do adversário, também foi expulso. Aí aos 29 minutos, uma jogada ali, uma falta no meio de campo, houve aquele empurra-empurra, aquela confusão. O Wilton Pereira Sampaio, árbitro de Copa do Mundo, só observando de longe. E aí depois que a poeira baixou, ele foi lá, deu um vermelho pro Richard Franco do Remo e um vermelho pro João Vieira do Paysandu. E aí acabou a confusão. E aí já no finalzinho, aos 38 minutos, o Gabriel Davis do Paysandu também foi expulso. E aí o Paysandu ficou com 8 jogadores em campo contra 9 jogadores do Remo, né? Bastante espaço para jogar. Só que o Remo não apertou muito não, né? O Remo parecia ali satisfeito com 1 a 0, tocou mais a bola, não acelerou o jogo como era de se esperar. E agora o time vai para o jogo de volta na quarta-feira também no Mangueirão, precisando apenas de um empate para se classificar para a final. O Paysandu precisa vencer por 2 gols de diferença para ir diretamente para a final ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis, né? Não importa aí se for 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2, é um gol de diferença a favor do Paysandu e leva a decisão para os pênaltis. O jogo será às 8 da noite. No outro jogo da semifinal da Copa Verde, o Cuiabá levou a melhor sobre o Goiás. Esse jogo aconteceu na Arena Pantanal, né? Foi logo depois do jogo do Paysandu e Remo. E o único gol do jogo foi anotado pelo Ronald aos 43 minutos do primeiro tempo, né? Eu não assisti esse jogo, né? Não pude assistir esse jogo, então não posso dar muitos detalhes do que aconteceu, né? Eu só vi ali pelo resumo da partida que foi aí o gol do Ronald aos 43 minutos do primeiro tempo, um belo gol. A partida de volta vai ser na quarta-feira, na Serrinha, às 19 horas. Então, portanto, na quarta-feira vamos conhecer aí os finalistas da Copa Verde. E a situação do Goiás é a mesma do Paysandu. Precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar ou por 1 para levar a decisão para os pênaltis. Ao Cuiabá, resta empatar lá no campo do Goiás. E agora vamos falar aí sobre seguir ainda na região norte, porque nós vamos falar do Campeonato Paraense. O Campeonato Paraense que teve ali
tirando o jogo do Remo e Paysandu, a disputa da última rodada da primeira fase. Até na live que eu fiz ontem à noite, né? Eu brinquei, né? Eu falei, bom, poderia fazer o jogo da Copa Verde e o jogo da última rodada do Paraense, já que não ia alterar a tabela. Devia fazer esse jogo valendo pelos dois campeonatos, né? Mas a gente sabe que isso não é possível, né? Até porque um é organizado pela CBF e o outro pela Federação Paraense. Então é meio insano aí pensar numa situação dessa, né? Mas enfim, tivemos aí a última rodada do Paraense, né? Pelo menos envolvendo as outras equipes, e foram definidos aí os rebaixados e também os confrontos das quartas de final, né? Conseguiram aí definir os confrontos sem precisar do jogo do Paysandu e do Remo. E os rebaixados aí foram as equipes do Independente e do Itupiranga. Os dois times somaram apenas 6 pontos no campeonato. O Itupiranga, inclusive, chegou ali precisando da vitória para escapar do rebaixamento, mas o Itupiranga acabou perdendo em casa para o São Francisco pelo placar de 2-1. E o Independente, um fato curioso, o Independente ele foi rebaixado sem nenhuma vitória, né? Mas ele perdeu apenas 2 jogos. Foi um dos times que menos perdeu no campeonato e mesmo assim foi rebaixado. Por quê? Porque ele empatou 6 vezes. Foram 6 empates, inclusive aí foram 4 empates nas últimas 5 rodadas, né? E o outro jogo foi derrota. Então nessa do Independente de querer primeiro se proteger, se garantir um ponto, acabou levando o time para a segunda divisão. E como não poderia ser diferente, o resultado que causou o seu rebaixamento foi um empate 0-0 contra o Águia de Marabá, né? O Águia que se classificou. Se tivesse vencido o Águia, o time teria escapado do rebaixamento e teria sobrado para o Tapajós ou pro... Teria sobrado para o Tapajós, né? O Tapajós fez 6 pontos, fez 7 pontos, e o Tapajós aí acabou escapando aí por 1 ponto do rebaixamento. Aí os confrontos das quartas de final, mesmo não tendo o repá, ficaram assim, sem data e local ainda definidos. O Caeté vai pegar o Remo, o São Francisco pega o Cametá, aí o vencedor de Caeté e Remo faz a semifinal contra o vencedor de São Francisco e Cametá. A Tunaluso vai pegar o Paysandu, jogo aí bastante interessante, bem bacana. E o Castanhal pega o Águia de Marabá, outro jogo aí bem curioso. São jogos de ida e volta, né? Como eu falei, ainda não tem data aí para acontecer. Falando em semifinais, também foram definidos neste final de semana os semifinalistas da Copa do Nordeste, né? Tivemos aí os 4 jogos, foram jogos únicos, e os times da casa levaram a melhor, né? No sábado, o Fortaleza venceu o Ferroviário por 4-0, é bem verdade que o jogo foi no Castelão, né? Mas o Fortaleza era o time de melhor campanha aí contra o Ferroviário. Então o Fortaleza de novo venceu o Ferroviário por 4-0. Na semana anterior o Fortaleza já tinha feito 4-0 no Ferroviário, mas pelo Campeonato Estadual. E o adversário do Fortaleza será o Ceará. O Ceará que venceu o Sergipe por 3-1. Esse jogo aconteceu no domingo no Castelão. Já o Sport goleou o CRB por 4-0. Então os times aí não economizando gols aí nessas quartas de final. E o adversário do Sport vai ser o ABC. O ABC que bateu o Náutico no Frasqueirão pelo placar de 3-1. E aí então está definido os confrontos das semifinais da Copa do Nordeste, que também serão em jogos únicos. E vão acontecer aí possivelmente já nesta quarta-feira. O Sport vai pegar o ABC na Ilha do Retiro e o Fortaleza pega o Ceará no Castelão. Mando de campo, né? Mando de jogo aí do Fortaleza. Lembrando que se empatar é pênalti. Se o Fortaleza for para a final, aí vai ter um problema. Por quê? Porque as finais da Copa do Nordeste estão marcadas para um meio de semana que tem Copa Sul-Americana. E o Fortaleza vai jogar a Copa Sul-Americana. Então pode haver aí um choque de datas caso o Fortaleza vá para a final. E a solução, que falaram lá na transmissão da ESPN, né, uma alternativa, seria fazer a final, caso o Fortaleza esteja nela, na próxima data FIFA. O que vai ser só lá no meio do ano, né? Lá para o mês de junho e julho. Então, se o Fortaleza for para a final, ou a CBF faz um ajuste aí na tabela do Campeonato Brasileiro, como até aconteceu na temporada passada, adia alguns jogos do Fortaleza no Brasileirão para poder encaixar as finais da Copa do Nordeste nessa rodada, ou o campeão da Copa do Nordeste só vai ser conhecido no meio do ano, isso evidentemente se o Fortaleza se classificar para a final. Se for o Ceará para a final, aí não vai ter problema de data, né? O Ceará esse ano não está na Copa Sul-Americana, então vai dar para fazer a final direitinho. Mas se o Fortaleza for para a final, aí vai ter um problema. Bom, próximo assunto da pauta aqui.
tivemos campeão neste domingo, que tivemos campeão estadual neste domingo, e foi no Maranhão, onde o Maranhão, após 10 anos, voltou aí a conquistar um título estadual. E foi nos pênaltis, hein? Aliás, muitas disputas de pênaltis neste final de semana. O Maranhão empatou de novo com o Motoclube pelo placar de 1-1. E aí, nas penalidades, o Maranhão venceu por 5-4 e conquistou o título aí estadual após 10 anos, né? Desbancando aí a dupla Motoclube e Sampaio Corrêa. Aliás, Sampaio Corrêa essa temporada aí, nem na final, né, do estadual conseguiu chegar. Então, parabéns aí à equipe do Maranhão, né, que foi aí campeão maranhense neste domingo. E se o pessoal do Maranhão tá comemorando o título, quem tá chateado é o pessoal da Caldense, né? A Caldense aí, que neste domingo perdeu para a Patrocinense por 1-0, né? Foi ali o jogo da repescagem do Campeonato Mineiro. E a Caldense tá com apenas 1 ponto no triangular da repescagem e já não tem mais chance de escapar. Então a Caldense aí é o primeiro time matematicamente rebaixado no Campeonato Mineiro. A briga agora para fugir da segunda vaga tá entre Patrocinense e Democrata de Sete Lagoas, né? A Patrocinense tem 7 pontos e o Democrata tem 3 pontos. A Patrocinense já tem 3 jogos aí nesse triangular, enquanto que o Democrata tem 2 jogos, né? E a próxima rodada do triangular vai ser justamente a Caldense, né? Que já está rebaixada, contra o Democrata de Sete Lagoas. De repente o Democrata vence, ele diminui para 1 ponto, a diferença para a Patrocinense, e aí os times vão resolver aí quem vai ser o outro rebaixado na última rodada, no dia 8. Agora, se o Democrata tropeçar, né? Se o Democrata perder para a Caldense, aí a Patrocinense já está livre do rebaixamento, porque o Democrata acaba caindo junto com a Caldense, né? Vamos ver, o jogo Caldense e Democrata de Sete Lagoas vai ser no próximo domingo, dia 2, às 16 horas, no Ronaldão. E no Campeonato Mineiro, né? No Campeonato Mineiro eu costumo falar que são 3 torneios em paralelos, porque você tem a repescagem, você tem o troféu Inconfidência e você tem a decisão do título, né? E nesse final de semana também tivemos jogo do troféu Inconfidência. E o Vila Nova, e o Tombense saiu na frente do Vila Nova, venceu lá no Castor Cifuentes pelo placar de 2-1, né? Então o Tombense aí pode até perder por 1 gol de diferença o jogo da volta, que vai ser campeão do troféu Inconfidência. O jogo da volta vai ser no sábado, dia 1º, lá no Soares de Azevedo, às 18 horas. Então o Tombense aí pertinho do título do troféu Inconfidência. Falando em campeonatos paralelos, aqui em São Paulo, né, o São Bernardo foi campeão do troféu do interior e faturou aí R$400 mil. O Tigre empatou em 0-0 com o Mirassol. Aliás, o Mirassol, a camisa verde do Mirassol é muito bonita, né? Essa camisa nova aí que vocês lançaram. Mas a combinação camisa verde, calção amarelo ficou horrível, sabe? Esteticamente tá horrível, né? Uma sugestão, meter um calção preto ou um calção verde escuro. Ficaria bem mais legal aí essa combinação aí do uniforme do Mirassol. Camisa verde, calção amarelo não ficou legal, né? Ficou meio estranho. Mas o São Bernardo, então, empatou 0-0 com o Mirassol no 1º de maio, né? Daí, com isso, a decisão foi para os pênaltis. E o São Bernardo, então, foi campeão do troféu do interior. Nada mais merecido, né? Para o time do ABC, que havia feito aí a 2ª melhor campanha na primeira fase do Paulista. Mas por conta desse regulamento bizarro do Paulistão, já teve pela frente nas quartas de final o Palmeiras, que era o time de melhor campanha, e acabou ficando pelo caminho, né? Então, o título do troféu do interior, pelo menos, fica em boas mãos aí com o São Bernardo. Ainda no futebol de São Paulo, tivemos aí ontem, né, o início da 2ª semifinal da Série A2. No sábado, a Ponte Preta já tinha vencido o 15 de Piracicaba fora de casa por 3-0, ficou aí bem perto da classificação para a final e do acesso. E ontem, Noroeste e Novo Horizontino jogaram em Bauru. E o jogo terminou empatado 1-1. O Noroeste abriu o placar aos 28 minutos do segundo tempo com o Vinícius Bala. E o Novo Horizontino empatou 5 minutos depois com o Rodolfo. Com isso, a disputa entre Noroeste e Novo Horizontino ficou em aberto, né? Um novo empate no jogo de volta leva a decisão para os pênaltis, enquanto quem vencer avança aí para a final e também sobe. Duelos de volta da Série A2 do Campeonato Paulista vão acontecer ambos no sábado, dia 1º. Às 15 horas, o Novo Horizontino recebe o Noroeste, lá no Jorge Ismael de Biase, e um pouco mais tarde, às 6h30, a Ponte Preta joga contra o 15 de Piracicaba. A Ponte Preta em uma situação bastante confortável. Então, no próximo sábado, dia 1º, vamos conhecer aí as duas equipes que vão
subir para a Série A1 do Campeonato Paulista. E para a gente fechar o vídeo, né, deixei até esse assunto por último aí, que é um assunto chato. Ontem tivemos aí a classificação do Caxias para a final do Campeonato Gaúcho. O time empatou em 1-1 com o Internacional lá no Beira-Rio e ganhou nos pênaltis. Aliás, as duas semifinais do Campeonato Gaúcho foram decididas nos pênaltis. Por muito pouco aí não tivemos o Grenal fora da final, né? Seria, acho que a primeira vez em muito tempo, eu particularmente não me lembro de um Campeonato Gaúcho sem o Inter e sem o Grêmio, né? Evidentemente, muitas vezes já só chegou um, mas sem os dois na final, eu particularmente não me lembro, não tenho conhecimento. Aliás, se alguém souber aí, deixa aqui nos comentários. Mas o Grêmio passou pelo Ipiranga nos pênaltis, o mesmo não aconteceu com o Internacional, que acabou aí perdendo para o Caxias por 5-4. E aí tivemos aí aquela cena lamentável que tá todo mundo comentando, né? Deixa eu até medir aqui as palavras aqui para o YouTube não censurar o vídeo. Mas aquele sujeito com uma criança no colo, covarde, né? Totalmente covarde, porque usou a criança como escudo, sabe? O cara, além de entrar no campo para bater no jogador, deve ter problema de cabeça, não é possível. Ou é safado mesmo. O cara me entra, agride o jogador, né? Agride cinegrafista, pessoal lá da imprensa, com a criança no colo. Aí se alguém revida, ele vai posar de vítima, vai falar que foi agredido com uma criança no colo. Aí eu quero dizer o seguinte, eu sei, né? É óbvio que uma cidade como Porto Alegre tem conselho tutelar, né? Eu queria saber aí dos senhores do conselho tutelar qual que vai ser a atitude de vocês, se é que vocês servem para alguma coisa, com relação a esse fato aí. O que vocês vão fazer? Vão fazer alguma coisa? Porque se não fizer nada, eu vou achar que são coniventes com isso. O mínimo, no mínimo, tinha que ir atrás desse cara. E se for filho dele, eu não sei se é filho, o que essa criança é desse cara. Tomara que não seja filho, porque uma criança não merece ter um pai como esse. Mas se for, no mínimo tem que tirar a guarda. E se não for filho, for sobrinho, sei lá, irmão, o quê? Tem que ir atrás dos pais ou responsáveis da criança e falar, pô, o que a criança estava fazendo com um sujeito desse? Então, fico no aguardo do conselho tutelar, sabe? Tomar uma providência aí e ir pra cima desse sujeito. Porque eu sei que se você pega uma pessoa de 16 anos e começa a ensinar um trabalho, um serviço, o conselho tutelar vem atrás de você e fala que você está promovendo uma violência contra o menor. Então agora eu quero saber aí do conselho tutelar de Porto Alegre, o que vocês vão fazer a respeito aí desse caso. Não vou botar foto do sujeito aqui, apesar de ter vontade, porque não quero deixar ele um pouquinho mais famosinho, né? Mas eu vou estar de olho aí durante a semana aí para ver os desdobramentos desse caso. Enfim. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Eu acho que o vídeo ficou longo, né? Quase 20 minutos de vídeo. Eu dei uma resumida, porque aconteceu muita coisa desse final de semana, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não está inscrito, chegou até aqui, se considere se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Terça-feira tem de novo aí o Ressaca da Bola. A gente vai falar aí de sorteio de Libertadores, sorteio também da Copa Sul-Americana e os desdobramentos, né, desse final de semana. Vai que tem a dança dos técnicos aí ao longo dessa segunda-feira, né? Tudo é possível. Então, na terça-feira eu volto aí com um novo vídeo aí para fazer um resumão do que foi a segunda-feira. Mas ao longo do dia tem mais vídeo, né? Saindo uma outra informação aí mais quente aí, a gente posta um vídeo mais curto aqui no canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo. Valeu!